Olá, meus queridos amigos do Jesus Redivivo. Estamos aqui mais uma vez, para contar mais um caso de Chico Xavier, que, como sempre lembramos, para nós é um exemplo de amor e de dedicação. Gostaríamos também de pedir aos amigos, para que se inscreva aí no YouTube, no Instagram, no site aí do jesusredivivo.com e se puder lá também no sininho, por gentileza, para que nós possamos, de uma forma mais tranquila, continuarmos aí o nosso trabalho. E hoje, mais uma vez, gostaríamos de contar um caso que, com certeza, é conhecido de muita gente, mas, sem dúvida nenhuma, relembrar o que passou o nosso Chico para que ele nos trouxesse essa grande obra, essa grandiosa obra do mundo espiritual, sem dúvida alguma, é maravilhoso, E hoje nós vamos falar alguma coisinha desse livro, Parnaso de Além Túmulo, pelo qual ele passa por uma situação que deixa para nós um grande exemplo de fé, de renúncia e dignidade. Antes, porém, nós gostaríamos de lembrar que no ano de 1927, uma das irmãs do Chico Xavier, ela ficou doente, um problema de obsessão. E nesse problema obsessivo, ela delirava bastante, arregalava os olhos, se contorcia, suava frio, urrava impropérios e a família fica, sem dúvida alguma, preocupada. Imagine o senhor João Cândido, vendedor de bilhetes, Chico Xavier, ao qual havia prometido que cuidaria de todos os irmãos. Eles levaram aos médicos, que nenhum conseguiu resolver. E o senhor João Cândido ficou sabendo que numa cidade vizinha tinha um casal, José Hermínio Pelácio, Dona Carmen, que eram espíritas e que através de passes e de rezas tinham o dom de curar as pessoas. Gostaríamos de lembrar também que Pedro Leopoldo, nessa época de 1927, era uma cidade praticamente católica. Eles eram católicos, fervorosos, frequentadores da igreja, dirigida pelo padre Sebastião Scarzello. Mas nesse momento o João Cândido ele não tem dúvida. Ele passa pela autoridade do padre e busca o casal, convida o casal para ajudar a filha. E qual não é a surpresa que depois de algumas rezas, de passes, de águas fluidificadas, a moça fica boa. Ela se recupera, Chico Xavier fica felicíssimo, E o casal dá de presente a Chico Xavier, olha o plano espiritual agindo, dois grandiosos livros que nós conhecemos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E ali, Chico Xavier fica conhecendo a palavra mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é estar no meio e que serve de intermediário do mundo espiritual ao mundo material. E muitos daqueles que nos antecederam além túmulo, muitos que desencarnaram, como nós sabemos, não se encontrando ainda, muitas vezes se aproxima deste ou daquele para gerar uma certa perturbação, um certo incômodo, uma certa obsessão, que muitas pessoas frequentando uma casa espírita, gente, ou também um templo espiritual, uma igreja, que os padres, os pastores, os dirigentes da casa espírita em oração com o Evangelho de Jesus, conseguem afastá-los, conseguem inclusive ajudá-los e favorecê-los para que eles se encontrem e retornem ao mundo espiritual, onde serão ajudados, amparados, através de hospitais aos quais nós já ouvimos muito falar. Pois bem,
Naquela mesma semana, Chico Xavier vai até a igreja e se despede do padre Sebastião Scarzelo, ao qual ele tem um grande carinho, um grande respeito pelaquela pessoa. Veja, ele não vira as costas. Eu não vou mais. Não. Até aquele momento, o padre tinha servido a família. Até aquele momento, eles recebiam os préstimos da igreja através do padre. E ele é muito reconhecido. Ele vai até ele e fala: senhor Scarzelo, eu agora me tornei espírita e eu gostaria de deixá-lo com a tua bênção. E o padre, gente, essa pessoa boníssima, iluminada, o abençoa. Ele diz assim: Chico, seja feliz, meu filho. Rogarei à Mãe Santíssima para que te abençoe e proteja. A partir daquele momento, nunca mais se viram. E Chico sempre, inúmeras vezes, quando vem lembrar dessa situação, lembra do padre Sebastião Scarzelo com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Pois bem, no ano de 1932, chegou às livrarias essa grandiosa obra, Parnaso de Além Túmulo, uma coletânea de poemas de 59, com muitos poetas portugueses e brasileiros. 14 defuntos ilustres trazem poemas maravilhosos, de profunda significação. Esta obra, publicada pela Federação Espírita Brasileira, rapidamente ela se torna assim alguma coisa inusitada. Muitos escritores, tanto espíritas quanto não espíritas, se interessam, em saber quem é o autor dessa obra, que gerou praticamente assim uma curiosidade imensa. Quem seria a pessoa que teria a ousadia, de colocar num livro poemas e embaixo colocar os nomes maravilhosos, como de Amaral Ornelas, Antero de Quintal, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Casimiro Cunha, Castro Alves, Cruz e Souza, Guerra Junqueiro, João de Deus, Olavo Bilac, Pedro de Alcântara e outros. Então é alguma coisa assim que rapidamente criou uma grande curiosidade. Pois bem, tem também um escritor, Zeferino Brasil, integrante da Academia Rio-Grandense de Letras, afirmou o seguinte: ou os poemas de fato são dos autores citados, percebe? Ou os poemas de fato são dos autores citados, quer dizer, mediunidade, ou o senhor Francisco Cândido Xavier é um poeta extraordinário, capaz de imitar os maiores gênios da poesia universal. E caberia a ele ocupar uma cadeira, na Academia Brasileira de Letras. Mas, ao ser convidado, ele diz assim: não, porque não são meus esses poemas. Eu não tive esforço nenhum para colocar no papel esses escritos. Eu simplesmente me concentro. Os espíritos, as entidades, os poetas, os escritores de além túmulo tomam de meu braço e eu transcrevo para o papel aquilo que eles querem. Então, eu de mim mesmo nada fiz. Pois bem, em janeiro do ano de 1933, lembre que agora, Chico Xavier, gente, tem 23 anos, porque ele nasceu em 1910. E nesse janeiro de 1933, ele vai completar ainda, 23 anos, porque ele é do dia 2 de abril, então tem 22 anos, por exemplo,
O poeta e escritor José Álvaro Santos desembarca em Pedro Leopoldo. Esse escritor, José Álvaro Santos, ele é de Belo Horizonte. E ele chega até Pedro Leopoldo para conhecer esse escritor, esse novo escritor, que é Chico Xavier, esse matuto dessa cidade simples, humilde. E ele vai até a casa de Chico Xavier e conhece a família, conhece a pobreza, a casa humilde, a simplicidade. Seu João Cândido, vendedor de bilhetes, que não ganha muito, né? Vai encontrar Chico Xavier trabalhando na casa do senhor José Felizardo Sobrinho, ao qual ganha um pouquinho de dinheiro que mal dá para sustentar a família. Um pouquinho de água aqui, né? Pois bem, e ele então tem a ideia de levar Chico Xavier a Belo Horizonte. Então ele vai até o seu João Cândido e diz: seu João, eu vejo em Chico Xavier, o teu filho, uma grande prosperidade. Gostaria de levá-lo ele com a sua autorização, né? 22 anos, para Belo Horizonte, porque eu darei a ele um emprego muito bom, ao qual terá um bom salário e um bom estudo. Seu João Cândido, então, dá pulos de alegria. Com certeza agora, né, a nossa vida vai melhorar. A vida vai melhorar, vai ficar boa. Porque até então nós tínhamos problema com o Chico, envolvendo aí com essa questão de espiritismo, de receber mensagens, de trabalhar no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que benefício nenhum trazia para nós. Mas agora eu estou feliz, porque agora sim o meu filho será uma pessoa de posses e com certeza, né, nós também teremos assim uma situação muito melhor. Chico Xavier então fala com Emmanuel diz que não seria bom, mas não poderia contrariar, né, a decisão do pai e permite, né, que ele siga o senhor José Álvaro Santos. Seu João Cândido consegue então, junto ao senhor José Felizardo Sobrinho, o dono do armazém, uma licença de 3 meses, e Chico Xavier vai para Belo Horizonte, ficando na casa do senhor José Álvaro Santos durante 3 meses. E nesses 3 meses, Chico Xavier recebe a visita de pessoas ilustres, poetas, escritores, jornalistas, para conhecer o matuto de Pedro Leopoldo. Pessoas inteligentíssimas, da alta cultura, que conversam com Chico determinadas coisas que não consegue responder. Muitas das vezes ficando em silêncio, num respeito, numa consideração absoluta. Durante a noite, ele pergunta a Emmanuel e a sua mãe, Maria João de Deus, né, desencarnada, e Emmanuel, seu mentor, e eles dizem determinadas coisas, vai orientando Chico, mas uma das coisas principais é o respeito para com o semelhante. Os dias vão se passando, vão se sucedendo, outras pessoas vêm conhecendo Chico, né? Sem interesse algum. E ao terminar 3 meses, então, sem um emprego, sem um salário, sem estudo, Chico, então, arruma sua mala, uma mala simples, das suas únicas roupas, se despede de José Álvaro dos Santos e vai, né, para a estação ferroviária pegar o trem de volta para Pedro Leopoldo. Ele compra o bilhete e fica lá triste, né, aguardando o trem chegar e lembrando da família que naqueles 3 meses, diante das dificuldades, porque ele não estava trabalhando, não estava ajudando em casa, como eles estavam passando. Ali sentado, então, chegam 2 pessoas muito bem vestidas, de terno e gravata, com passas na mão, né? 2 pessoas indicadas pelo seu ex-anfitrião, José Álvaro, e sorridentes e contentes diz: Chico, não vai embora. Fique tranquilo, né?
A promessa do seu José Álvaro foi cumprida. O senhor já está empregado, já arrumamos um bom emprego para o senhor, um bom salário, um bom lugar para o senhor estudar. A sua família não está abandonada. Chico Xavier lembrou, né, da luta do pai com a venda de bilhetes, da pobreza dos irmãos, que ele poderia com certeza, com os recursos, com dinheiro, ajudá-los todos. Aí ele pegou e foi acompanhando, né, aquelas duas pessoas que, olhando para ele, disse: Chico, só que tem só uma coisa. E Chico Xavier perguntou: e o que é? Olha, nós já preparamos 2 lugares para você palestrar. Eu palestrar? Mas para quê? Então, nesses 2 lugares, nós convidamos inúmeras pessoas. E nesses 2 lugares, você tem que dizer que Parnaso de Além Túmulo, esse livro é de sua autoria e não dos espíritos, Chico. Chico, os espíritos não existem. Eles não têm esse poder de comunicar com as pessoas. Você imita. Olha que maravilha, Chico. Você consegue imitar os chamados mortos. E nós estamos interessados, né, nesses livros que com certeza outros virão. E Chico fala assim: eu não posso mentir para mim mesmo. A minha mãe tem me acompanhado e é real. Emmanuel, meu mentor, e outros tantos que escreveram pelas minhas mãos, são real. Eu não tenho como mentir para mim mesmo, me desculpem. E eles, mais uma vez, dão uma investida, sabe, Chico? Olha, você já viu falar de um pássaro sofrer? Ele humildemente responde: não, eu nunca ouvi. Então, Chico, o pássaro sofrer é um pássaro que tem o dom de imitar outros tantos pássaros. E você é um daqueles que consegue imitar outros tantos poetas. E ele falou assim: mesmo assim, eu não posso negar, porque não é assim que acontece. Eu não estou imitando ninguém. Eles se apresentam, pega no meu braço e eu transcrevo no papel as mensagens que fluem deles e não de mim. Me desculpe. Os 2 então viraram as costas e foi embora. Ele pegou o trem e, voltando, Emmanuel aparece. Ele, entristecido, diz: o senhor vê? Eles me disseram que eu sou um pássaro de nome Sofrer. E Emmanuel, esse grande mentor espiritual, lhe diz: Chico, pássaro sofrer tu não é não, mas que você vai ter que sofrer muito para aprender, isso você vai. E Chico, durante toda a sua vida, nos traz essas pérolas maravilhosas do plano espiritual, através da renúncia, da sua dedicação, do seu amor, do seu carinho, da sua certeza para todos nós. É a sua bondade acima de tudo, é a sua certeza que impregna nossas almas e faz com que nós muito amamos o Senhor Chico Xavier, pelo muito que ele realizou, pelo muito que ele fez. E é um exemplo por quê? Porque chega o momento da reflexão. Porque eu digo por mim, que temos uma tarefa simples e humilde numa casa espírita, e muitas das vezes basta o tempo anunciar uma chuva para que nós venhamos a ficar desestimulados. Basta uma contrariedade para que nós não venhamos a frequentar a casa espírita. Basta uma doença pequena para que nós nos afastemos da casa espírita. Basta a morte, o desencarne de alguém, que nós espíritas sabemos que a vida continua e o momento de todos chegam, para que nós venhamos a ficar desestimulados. Mas Chico teve tudo isso, mas nunca desanimou.
nunca deixou de cumprir à risca o seu trabalho junto aos espíritos amigos. Meus amigos, para terminar, eu gostaria de ler aqui uma pequena mensagem, que eu não sei o autor, mas é uma mensagem simples que eu amo de paixão e gostaria que todos vocês tomassem conhecimento e ficasse gravado em seus corações. A mensagem é: Senhor, pergunta-me. Senhor, se um dia eu estiver sufocado, preso, cheio da vida, com vontade de sumir e morrer, insatisfeito comigo mesmo e com o mundo em torno de mim, pergunta-me se eu quero trocar a luz pelas trevas. Pergunta-me se eu quero trocar a mesa posta pelos restos que tantos vêm buscar no lixo. Pergunta-me se eu quero trocar meus pés por uma cadeira de rodas. Pergunta-me se eu quero trocar a minha voz pelos gestos. Pergunta-me se eu quero trocar o mundo dos sons pelo silêncio dos que nada ouvem. Pergunta-me se eu quero trocar o jornal que eu leio e depois jogo no lixo pela miséria dos que vão buscá-lo para fazer dele seu cobertor. Pergunta-me se eu quero trocar minha saúde pelas enfermidades de tanta gente. Pergunta-me até quando não reconhecerei as tuas bênçãos, a fim de fazer da minha vida um hino de louvor e gratidão e dizer todos os dias, do fundo do meu coração: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado a vocês pela paciência, pelo carinho de sempre, e se puderem, façam aí a sua inscrição no Instagram, no Facebook, no YouTube, e desde já o meu agradecimento, e fiquem todos na paz de Deus. Obrigado.